Imagine um mundo onde o silêncio era pesado, onde cada pôr do sol carregava a memória de um julgamento que mudou a história da humanidade. As águas haviam baixado, a terra começava a reaparecer, mas o coração das pessoas ainda estava marcado pelo que viveram. O dilúvio não foi apenas um evento, foi um divisor de eras. Nos dias de Noé, o mundo havia sido purificado pelas águas, montanhas foram cobertas, cidades desapareceram. A humanidade foi reduzida a uma única família dentro de uma arca. Agora, uma nova geração caminhava sobre um solo que ainda carregava lembranças do juízo. O vento soprava diferente, o céu parecia maior, e cada nuvem escura despertava uma pergunta silenciosa: e se acontecer novamente? O arco-íris brilhava como sinal da promessa divina, mas o medo ainda sussurrava nos pensamentos. Era um tempo de recomeço. Famílias se multiplicavam, tendas eram levantadas, a terra começava a ser cultivada novamente. Mas no meio desse cenário de reconstrução, algo estava prestes a surgir. Uma força, uma liderança, uma visão que mudaria o rumo da história. Entre os descendentes daquele que sobreviveu às águas, nasceria alguém que não seria lembrado pelo temor, mas pelo poder. Um nome começaria a ecoar entre as gerações. Um nome que simbolizaria coragem para alguns e rebelião para outros. Essa é a história que começa após o dilúvio. Uma história sobre influência, ambição e escolhas que ecoam até hoje. Prepare seu coração, porque o que começou como sobrevivência logo se transformaria em algo muito maior. O tempo avançava, e com ele surgiam novas histórias. Entre os descendentes de Noé, um nome começava a ganhar força. Não era apenas mais um entre muitos. Havia algo diferente nele. Algo que chamava a atenção mesmo antes que ele percebesse. Seu nome era Nimrod. A Bíblia o menciona de forma direta, mas impactante, em Gênesis capítulo 10. Diz que ele começou a ser poderoso na terra. Começou. Essa palavra revela processo, crescimento, construção de influência. Nimrod não nasceu rei, não nasceu governando, mas havia nele uma determinação incomum. Enquanto outros apenas viviam, ele observava. Enquanto outros seguiam rotinas simples, ele pensava além. O mundo ainda era instável. Povos se organizavam, famílias se espalhavam. A liderança ainda era algo frágil, baseada principalmente nos patriarcas. Mas Nimrod enxergava a oportunidade onde muitos só viam sobrevivência. Ele se destacava pela coragem, pela ousadia, pela capacidade de agir quando outros hesitavam. Sua presença não passava despercebida. Seus passos eram firmes, suas decisões rápidas. E aos poucos, as pessoas começaram a olhar para ele não apenas como um homem forte, mas como alguém capaz de conduzir. A admiração crescia, e junto com ela, algo silencioso também começava a se formar dentro dele. O desejo de ir além do comum, porque toda influência carrega uma escolha: servir ao propósito de Deus, ou servir ao próprio nome. Nimrod estava apenas começando sua jornada, mas as sementes do que viria depois já estavam sendo plantadas. E quando um homem descobre que pode liderar multidões, o mundo nunca mais permanece o mesmo. Nimrod já não era apenas um nome sussurrado entre as famílias. Ele havia se tornado referência. As florestas que cercavam as comunidades ainda eram territórios de perigo. Animais selvagens ameaçavam plantações, rebanhos e vidas. O medo fazia parte da rotina. Mas havia alguém que caminhava na direção oposta ao medo. Em Gênesis 10, 9, está escrito que ele foi poderoso caçador diante do Senhor. Essa expressão ecoava entre o povo como um título de honra. Nimrod enfrentava o que ninguém queria enfrentar. Onde havia ameaça, ele aparecia. Onde havia risco, ele avançava. Cada animal abatido aumentava sua reputação. Cada vitória fortalecia sua imagem diante da comunidade.
Em Gênesis 10:9 está escrito que ele foi poderoso caçador diante do Senhor. Essa expressão ecoava entre o povo como um título de honra. E algo começou a mudar. As pessoas passaram a se sentir mais seguras quando ele estava por perto. Os olhares buscavam sua aprovação. As decisões importantes começavam a depender da opinião dele. Sem perceber, o povo começou a transferir confiança. Antes, o socorro era buscado em oração. Agora, era buscado em Nimrod. Ele não precisou exigir autoridade, ela foi entregue naturalmente. A admiração virou dependência, a dependência virou influência. E é assim que o poder cresce, de forma silenciosa. Nimrod caminhava entre o povo como um herói, mas dentro dele algo maior estava se formando. Não era apenas coragem, era visão, era ambição. Ele começou a perceber que não precisava apenas proteger pessoas, podia liderá-las. E quando alguém descobre que pode moldar decisões, o próximo passo deixa de ser força física, passa a ser controle. A história estava apenas começando, mas o coração humano já revelava sua tendência eterna, confiar mais no que vê do que no Deus que não vê. E essa escolha mudaria o rumo de todos. A influência de Nimrod já ultrapassava as caçadas. Ele não era apenas forte, era estratégico. Observava o comportamento das pessoas, estudava o território, percebia o medo coletivo que ainda existia desde os dias do dilúvio, nos tempos de Noé. E foi nesse cenário que uma ideia começou a nascer. Por que viver espalhados? Por que permanecer vulneráveis? Por que não construir algo grande, algo permanente? O discurso parecia sensato. União traz segurança. Estrutura traz estabilidade, organização traz força. As pessoas começaram a ouvir. Em Gênesis 10:10 é dito que o princípio do reino de Nimrod foi Babel. Não era apenas uma cidade sendo levantada, era o início de um sistema, um centro de poder. Famílias se reuniram, tijolos foram moldados e queimados. Planejamento tomou o lugar da improvisação. Pela primeira vez, havia um projeto coletivo ambicioso, mas por trás da ideia de proteção crescia outro desejo: grandeza. Nimrod falava de deixar um nome, de marcar a história, de construir algo que jamais fosse esquecido. O medo do passado estava sendo usado como combustível para controlar o futuro. O povo se sentia seguro, unido, motivado, mas, sem perceber, começava a depender menos da direção divina e mais da capacidade humana. O que parecia progresso escondia uma sutil rebelião, porque quando o homem começa a construir movido pelo próprio orgulho, a estrutura pode até crescer, mas o fundamento começa a se afastar de Deus. E Babel não seria apenas uma cidade, seria um símbolo. A cidade crescia diante dos olhos de todos. O som dos fornos queimando tijolos ecoava dia e noite. Homens e mulheres trabalhavam com entusiasmo. Havia energia no ar, um sentimento coletivo de conquista. Babel estava se tornando realidade. Mas no centro daquele progresso, uma decisão mudaria tudo. Em Gênesis 11:4 está registrado o plano que ecoou entre o povo. Vamos edificar para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus, e façamos para nós um nome. Perceba as palavras, para nós. Façamos um nome. A torre não era apenas uma estrutura física, era uma declaração de independência, um símbolo de que a humanidade acreditava poder alcançar o céu sem depender de Deus. O medo do dilúvio ainda estava na memória coletiva. Uma torre alta representava segurança caso as águas voltassem. Mas no fundo havia algo mais profundo, o desejo de nunca mais depender totalmente do Criador. Cada tijolo empilhado reforçava o orgulho. Cada nível construído alimentava a autossuficiência. Nimrod caminhava entre os trabalhadores, observando a obra crescer. Sua influência agora era estrutural. Ele não liderava apenas pessoas,
liderava um projeto que moldaria gerações. O que começou como proteção se transformou em exaltação humana. Deus havia ordenado que se espalhassem pela terra, mas ali estavam tentando permanecer centralizados, unidos não pela obediência, mas pela ambição. A torre subia, e junto com ela, o coração humano se elevava acima dos limites estabelecidos por Deus. Quando o homem tenta tocar os céus com orgulho, o céu responde. E a resposta estava mais próxima do que imaginavam. A torre continuava a subir. De longe, já dominava a paisagem. O que antes era apenas barro moldado, agora se transformava em uma estrutura impressionante. Para muitos, aquilo era a prova de que estavam no caminho certo. A confiança crescia. As conversas mudaram de tom. Já não falavam apenas de segurança, falavam de grandeza, de futuro, de domínio. Babel havia se tornado símbolo de poder humano, mas enquanto a torre subia na terra, algo acontecia nos céus. Em Gênesis 11:5, está escrito que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Há algo profundo nisso. O que parecia imenso para os homens ainda precisava que Deus descesse para observar. Aquilo que julgavam tocar o céu diante do Criador era pequeno. E então veio a avaliação divina. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é apenas o começo. O problema não era a capacidade de construir. Era a intenção do coração. Unidade sem obediência pode se tornar rebelião organizada. A força coletiva, quando desconectada da vontade de Deus, se transforma em risco espiritual. Nimrod acreditava estar consolidando um império, mas na verdade estava conduzindo uma geração inteira para longe do propósito original estabelecido desde os dias de Noé. E quando Deus decide intervir, não há estrutura alta o suficiente para impedir. O céu estava prestes a responder, não com destruição visível, mas com uma mudança tão simples quanto poderosa. A torre não cairia por fora, ela começaria a ruir por dentro. Então aconteceu, sem aviso, sem relâmpagos, sem terremotos. A mudança começou nas palavras. Um trabalhador pediu ferramentas e recebeu silêncio confuso. Outro tentou dar instruções, mas os sons que saíam de sua boca já não faziam sentido para quem estava ao lado. Olhares se cruzaram, testas franziram, gestos desesperados substituíram frases claras. A harmonia virou ruído. Em Gênesis 11:7, Deus declara: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E foi exatamente isso que aconteceu. A unidade que sustentava Babel era frágil, dependia da comunicação. Quando a linguagem foi fragmentada, a cooperação se quebrou. Sem entendimento, não há construção. Sem construção, não há progresso. Sem progresso, não há torre. Pequenos grupos começaram a se formar. Pessoas se aproximavam apenas daqueles que falavam como elas. A confiança coletiva se dissolveu em desorientação. Nimrod tentou organizar, tentou restaurar a ordem, mas sua voz já não alcançava todos. Sua autoridade encontrava limites invisíveis. O poder que parecia inabalável mostrou-se dependente de algo simples: compreensão. E Deus não precisou derrubar a torre com força. Ele tocou no ponto exato onde o orgulho humano não podia controlar. A estrutura ainda estava de pé, mas o propósito havia desmoronado. Às vezes, o que Deus transforma não é o exterior, é a base que sustenta nossos planos. Babel estava perdendo sua força, e o homem estava reaprendendo que não existe construção acima da soberania divina. Os sons da construção cessaram. Os fornos que antes queimavam sem parar começaram a esfriar. Tijolos ficaram espalhados pelo chão, inacabados. A torre que parecia destinada a tocar os céus agora se tornava um monumento interrompido. Babel parou. Em Gênesis 11:9,
Está escrito que aquele lugar recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali os espalhou sobre a face do mundo. O que tentaram evitar aconteceu. Eles disseram, para que não sejamos espalhados. Mas Deus já havia determinado que enchessem a terra. O plano divino nunca esteve ameaçado. Grupos começaram a partir. Caminharam em direções diferentes, levando consigo novas línguas, novas culturas, novas identidades. O que parecia caos era, na verdade, cumprimento de propósito. Nimrod viu sua grande obra parar. A cidade que representava controle tornou-se símbolo de limite. A torre que apontava para o céu lembrava que o céu não pode ser alcançado por ambição. Mas há algo poderoso aqui. Deus não destruiu tudo com fogo. Não enviou dilúvio novamente como nos dias de Noé. Ele apenas redirecionou. Às vezes, quando Deus interrompe um projeto, não é punição, é alinhamento. Babel ficou inacabada, mas a história continuou. Povos surgiram, nações nasceram, o mundo se expandiu exatamente como havia sido ordenado desde o princípio. O que parecia derrota era, na verdade, avanço invisível, porque quando Deus conduz a história, até a confusão serve ao propósito maior. O pó de Babel ainda pairava no ar quando os primeiros grupos começaram a desaparecer no horizonte. O silêncio que ficou não era apenas ausência de vozes, era reflexão. A humanidade havia tentado subir e foi lembrada de que há limites que não podem ser ultrapassados. Nimrod, que antes caminhava como símbolo de força e liderança, agora via seu maior projeto interrompido. Seu nome havia se tornado conhecido, sua influência inegável, mas sua torre inacabada. A história dele não termina com coroas ou conquistas eternas. Termina com uma construção parada, e isso ecoa ao longo das gerações. Impérios surgiriam depois dele, reis levantariam monumentos, civilizações tentariam eternizar seus nomes. Mas Babel se tornaria um lembrete silencioso. Toda grandeza construída sem Deus tem prazo de validade. Curiosamente, séculos depois, outro momento marcaria a história da humanidade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, durante o Pentecostes, pessoas de diferentes nações ouviram a mensagem e a compreenderam cada uma em sua própria língua. Em Babel, a língua foi confundida por causa do orgulho. Em Pentecostes, a língua foi compreendida por causa da presença de Deus. O que o orgulho fragmenta, o Espírito pode restaurar. Babel não foi apenas juízo, foi ensino, foi correção, foi realinhamento. Deus não confundiu para destruir a humanidade. Ele confundiu para impedir que a humanidade se destruísse pela própria soberba. E talvez hoje, quando algo parece fora de controle, não seja abandono, seja proteção. Porque quando Deus intervém, Ele sempre enxerga além do que nós conseguimos ver. Babel não é apenas uma história antiga, é um retrato do coração humano. Ela revela como facilmente trocamos dependência por controle, fé por estratégia, obediência por ambição. O problema nunca foi construir, o problema foi construir para o próprio nome. Nimrod representa essa tentação constante, confiar mais na força das próprias mãos do que na direção do céu. Ele começou como líder admirado, tornou-se símbolo de poder, mas terminou associado a uma torre inacabada. O medo do passado, das águas nos dias de Noé, levou o povo a buscar segurança em estruturas humanas. Mas segurança verdadeira nunca esteve em tijolos. Sempre esteve na aliança com Deus. A torre ficou como lembrança de que o homem pode subir alto, mas nunca acima da soberania divina. E aqui está a grande lição. Quando Deus interrompe, não é para destruir. Quando Deus dispersa, não é para abandonar. Quando Deus confunde, não é para humilhar. É para alinhar. Talvez você esteja vivendo seu próprio momento Babel. Planos que não avançam,
Projetos que parecem travados, caminhos que ficaram confusos. Mas e se isso for cuidado? E se isso for direção? E se Deus estiver protegendo você de uma torre que parecia grandiosa, mas que não sustentaria o futuro? A história mostra que o propósito de Deus sempre prevalece. A torre ficou inacabada, mas o plano divino seguiu perfeito. E no final, não é a altura das nossas construções que define nosso legado. É a profundidade da nossa confiança em Deus. Que a sua vida não seja marcada por uma torre interrompida, mas por uma fé que permanece firme mesmo quando os planos mudam. Se essa mensagem falou com você, não saia daqui sem agir. Inscreva-se agora no Bíblia Oculta. Ative as notificações e faça parte daqueles que buscam compreender as verdades mais profundas da palavra. A próxima revelação pode mudar sua forma de enxergar as Escrituras.